De Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar esse assunto de hoje, sobre Gálatas 4, do verso 21, sobre a alegoria, as duas alianças, Sara e Agar, eu gostaria de pedir a você que se chegou aqui pela primeira vez nesse vídeo e neste canal, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí e ative o sininho, para que você seja notificado de mais estudos, e vídeos sobre a palavra de Deus. Eu peço perdão já de antemão, porque pode ter muito barulho aqui fora, mas eu creio que isso não vai atrapalhar. Bom, vamos seguir. Gálatas 4, no verso 21 em diante, vai falar sobre as duas alianças. E ele vai usar isso como alegoria, Sara e Agar, certo? E isso é um ponto crucial para nós entendermos, porque tem pessoas que acreditam, tem uma teologia que prega que Deus vai tratar primeiro o assunto com a igreja e depois ele vai tratar o assunto com Israel. E ambos serão salvos no mesmo corpo, terão o mesmo ofício. Mas será que é isso que a palavra nos ensina? Olha só que interessante, esse contexto aqui das duas alianças, a alegoria de Sara e Agar, é o ponto crucial para nós entendermos isso. Verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Bom, aqui nós já temos algo para nós desossar, como diz o ditado. Os filhos da escrava e o da carne são os filhos de Agar, certo? E os da promessa, Paulo está dizendo aqui, é o da livre. Então, os da carne é o primeiro filho, que na alegoria que Abraão teve com a escrava, tá? E agora vai seguir aqui, verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, tá fazendo lá a menção à primeira aliança, tá, do Monte Sinai, tá bom? Que gera para a escravidão. Esta é Agar, verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Certo? Mas claro que isso não tem, Atual, até hoje. Vamos trazer para o nosso tempo. Até hoje, no tempo de Paulo e até hoje também. Tá lá os filhos da escrava, aqueles que ainda não creram no Salvador Jesus Cristo, os filhos da promessa. Então lá eles estão na escravidão, certo? É isso que devemos ter em mente. Ora, verso 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Por que Paulo está falando isso? Qual é a nossa mãe? Porque obviamente ele estava falando com o corpo de Cristo, aqueles que estão na segunda aliança, gerados segundo a promessa. Nós somos gerados segundo a promessa, nós que estamos em Cristo. E olha só que interessante, que vai dizer aqui agora, o verso 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Olha o verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Isso está abrangindo para nós que somos gentios e fomos chamados para ser filhos de Deus através do sangue de Cristo, certo? E aqui diz que nós somos filhos da promessa. Somos considerados como filhos, A promessa foi feita a Abraão, mediante que de Sara, que a mulher dele, a esposa, teria um filho, que viria de Isaque.
E aqui o próprio contexto está dizendo que nós somos filhos da promessa. Olha só que interessante, se nós voltar um pouquinho em Gálatas 3 aqui, olha o que vai dizer aqui, ó, o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, né? Isso aqui está falando o quê? Está fazendo uma menção ali no capítulo 4, depois que nós lemos, que é lá os de Agar, os da escravidão, os que estão lá na atual Jerusalém hoje, os filhos de Israel da carne, que não aceitaram ainda Jesus como seu Salvador. Eles estão na escravidão. E aqui está dizendo que a promessa foram feita a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente? Olha só o que vai falar aqui, ó. Porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Certo? E no finalzinho aqui, ele termina assim, ó. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Nós somos herdeiros segundo as promessas. E lá não diz que nós somos filhos da promessa? O verso 26 diz aqui, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E qual fé é essa? A fé de Abraão, né? Então nós somos descendentes de Abraão, pelo descendente de Abraão, que é Cristo. Ele nos adotou e nos faz filhos para Deus, e descendente de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Certo? Então esse é um ponto crucial. E agora nós vamos seguir para nós trazer o entendimento, para ver se Deus vai tratar primeiro com os filhos da promessa, para depois tratar com os filhos da carne. Vamos ver se é isso que está dizendo no Gálatas 4. Olha aqui, ó. Verso 29. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Ou seja, antigamente lá, né, fazendo a comparação, Ismael perseguiu Isaac, né? Por isso ele foi expulso. E agora isso continua, né? Vai lá falar de Cristo para você ver em Israel, se você vai ser perseguido, né? E olha só que interessante que vai dizer aqui, ó. Contudo, não. Verso 29. Como porém outra hora os que nasceram segundo a carne perseguia os que nasceram segundo o Espírito, assim também agora. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Olha como ele terminou. Ele terminou aqui, ó, que de modo algum, nenhum modo, os filhos da escrava será herdeiro com o filho da livre, né? Então nós que somos a livre da promessa, né, nós estamos na Jerusalém que é de cima, a nova Jerusalém. E só entra nessa nova Jerusalém os que são da promessa. Os filhos da carne não herdará isso. Não são herdeiros disso. Jamais eles não vão herdar conosco. Certo? E se nós olharmos aqui, ó, a nossa cidade está aqui, ó, Apocalipse 21, verso 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Essa é a nossa cidade, a nova Jerusalém, que está em cima. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa herança. Os da carne não herdarão ela. Está escrito aqui, de modo algum os da carne herdarão com os da livre. Por quê? Porque os da livre estão em Cristo, no sacrifício, no sangue do Cordeiro. Agora os da carne que não aceitarem Jesus Cristo, eles não serão herdeiros junto conosco. Certo? Então falar da palavra de Deus, que Deus vai tratar primeiramente com os da livre, para depois tratar com os da carne, isso é um erro muito grande. Porque de modo algum, aqueles que não aceitarem Jesus, principalmente o da carne, vai herdar com os da livre. Vai ser chamado filhos de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a nossa herança, né, ela consiste em herdar as nações, conforme está escrito lá em Apocalipse, né? Eu vou por aqui
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, vamos lá. Apocalipse 2, 27. Eu vou ler aqui um pedacinho só para vocês entenderem a nossa herança. Verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quem é esse? Esse é aqueles que estão na segunda aliança, os filhos da promessa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, ou seja, nós que somos herdeiros, nós vamos herdar, como está escrito no Salmos 2, né, junto com Cristo, a terra por possessão e as nações. Então, quem seria os filhos da escrava? Os filhos da escrava que vai entrar no reino de Deus são a nossa herança. Eles serão reinados, governados por Cristo e a igreja. Então eles jamais podem fazer parte do corpo de Cristo, certo? Eles não podem herdar a Nova Jerusalém. Quem herda a Nova Jerusalém é aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E é os que estão na segunda aliança aqui de Agar, certo? Então, irmãos, se você tinha dúvidas sobre esse assunto, e por causa dessa teologia que ensina que Deus vai tratar primeiro com a igreja e depois tratar com os da carne, não caia nessa não. Deus vai tratar com a sua igreja sim, porque nós estamos no sangue do seu Filho, e nós seremos reis e sacerdotes, e os da carne não herdará junto conosco. A nossa cidade é as de cima, é a que está lá em cima, né? A Nova Jerusalém, como diz aqui no texto que acabamos de ler, certo? Então, os da carne jamais herdará junto com os da livre. Então Deus, ele não vai tratar com dois povos, ele vai tratar com o seu povo. Esse é o seu povo que ele está tratando agora, está chamando. E você que chegou aqui a primeira vez, ouça esse chamado, porque Deus está te chamando para ser rei e sacerdote, a semelhança do seu Filho. E se nós vamos ser semelhantes ao seu Filho, nós vamos ser reis e sacerdotes. Governaremos da terra, a terra é a nossa possessão, né? E governaremos sobre as nações da terra. Inclusive, nós governaremos sobre os filhos da carne, as 12 tribos da carne e da escravidão de Israel. Nós vamos reinar sobre eles lá em Jerusalém. E não só sobre eles, como também sobre todas as outras nações que restarem vivas depois da guerra.